Durante o verão na Ibéria, você tem que procurar água. Não é fácil de encontrar. É escassa, ou pertence a outra pessoa, ou simplesmente desapareceu. Tudo se evapora. Não chove há semanas. Uma única gota pode não cair até o outono. Assim é o verão nessa terra quente. Bela, mas árdua. Ibéria selvagem. A Península Ibérica possui muitos climas. Ao norte, há uma versão muito mais leve do verão. É uma faixa de terra entre as montanhas e o mar, que se parece com a Irlanda. Embora aqui haja cobras, e não haja cobras na Ilha Esmeralda. Também há ursos. Esses são os sopês dos Picos de Europa, ou Picos da Europa. Primeiro parque nacional da Espanha e um dos locais mais belos do mundo. Uma grande ursa tem 2 filhotes sob seus cuidados, que caminham com mais segurança. Às vezes, eles ainda tropeçam, mas o perigo de levar um tombo passou quase completamente. Eles vagam nessas encostas íngremes, evitando os machos adultos que poderiam matá-los. Naturalmente, a mãe prefere o risco da queda. Assim, é mais improvável perder ambos os filhotes. Junto ao mar, perto das praias, a temperatura é agradável. É a época em que os ovos das gaivotas de patas amarelas começam a eclodir. É um nascimento não sincronizado. Pode haver diferença de até 1 mês de idade entre os filhotes. Aqueles que nascem na melhor época de cada temporada serão os escolhidos para reproduzir no próximo ano. A menos que eles sejam devorados. As gaivotas se reproduzem em gigantescas colônias, contendo dezenas de milhares de indivíduos. E as presas mais abundantes e mais próximas são outros filhotes de gaivotas. É preciso estar muito atento ao vizinho. Os filhotes são nidífugos, ou seja, eles deixam o ninho por conta própria, pouco tempo depois de romper os ovos, para se esconder entre a vegetação nas proximidades. Um dos pais fica de olho na área para evitar canibalismo. Enquanto o outro membro da dupla traz o alimento necessário.
como filhotes de gaivotas inexperientes. No verão, o principal objetivo é criar o que nasceu na primavera. Ao contrário dos insetos, talvez apenas 10% dos filhotes sobrevivam à estação. Menos de 5 ou 6 minutos de voo da imensa cidade de Madrid fica El Mundo del Palo. Cerca de 16 mil hectares de floresta de carvalho densa e rica como nenhuma outra. É um ecossistema bem preservado e privilegiado, onde prospera a extremamente rara águia imperial. Algumas águias estão criando 3 filhotes esse ano. Um recorde, o normal são apenas 2. Há alguns anos, ter nenhum era normal. Mas a espécie está se recuperando. Em outras florestas, entre Madrid e Extremadura, fica uma das maiores colônias de abutre negro do mundo. A espécie também vive da Turquia até a China e Mongólia. Calcula-se que existe cerca de 7 mil pares em reprodução em todo o mundo e 2 mil deles vivem aqui, na Ibéria. Os filhotes já cresceram nessa estação. Muitos deixaram os ninhos, mas esse não. Ele se recusa. Ele é maior do que os pais. Ele não quer admitir que sua infância acabou. Sua mãe é a única que vem para ficar com ele por curtos períodos. Mas cada vez menos, todos os dias. Ela não traz mais comida e ele está confuso. Ele não consegue compreender por que eles pararam de repente de alimentá-lo. É uma estratégia. O abutre negro incuba seus ovos por quase 2 meses e cria os filhotes após o nascimento durante mais 3 meses. É um dos períodos de criação mais longo no mundo das aves. Parte do inverno, a primavera inteira e um pouco do verão são gastos em um local exposto, ao qual eles devem retornar várias vezes ao dia. É muito estressante. Por outro lado, distante de todo esse esforço, o filhote se sente muito confortável na sua plataforma e nada irá forçá-lo a sair. Como qualquer animal selvagem, ele que não quer tentar algo novo. Ele começou a abrir as asas há 1 mês. O vento impulsiona os instintos dele. Ele é capaz de levantar voo, mas não sabe. Ele tem medo do desconhecido e não sente nenhum impulso para alçar voo. Sua mãe chegou com o bico vazio nos últimos 4 dias. Ela espera que a fome o estimule. Ela só tem que esperar um pouco mais para o vento soprar com mais força. E ele conseguirá voar.
Talvez amanhã. O calor está se tornando mais intenso, sobretudo na parte sul da península. Julho sempre traz as temperaturas mais altas do ano. O som das cigarras se intensifica, assim como os sons de grilos e gafanhotos. Parece sufocante de calor. Agora, o verão é sentido até mesmo à noite. Era isso que os escorpiões estavam esperando para acasalar, assim como para caçar de forma mais eficaz. Escorpiões são criaturas blindadas que, no entanto, evitam ser vistas por aves durante o dia, porque as aves acham suas cascas crocantes e seus ferrões são lentos. O veneno dessa espécie é só um pouco mais forte que o de uma vespa, e seu exoesqueleto é resistente apenas a artrópodes. É fundamentalmente útil quando em contato com outro escorpião do mesmo sexo. Só perto da água as coisas são confortáveis nesses dias. O Parque Nacional Tablas de Daimiel resseca apenas ocasionalmente. Ele é alimentado por um enorme aquífero subterrâneo que resistiu à terrível seca que durou décadas, apesar de sua água ter sido muito explorada por seres humanos. Mas parece que estamos aprendendo a valorizar mais a água nos últimos anos. Esses pântanos têm salvado muitas vidas, tanto daqueles que vivem nas proximidades, quanto os que usam Daimiel para descanso estratégico ou local para se alimentar. Essas são as águas mais frias da Ibéria, junto com as dos lagos dos Pirineus. Nem mesmo nessa época elas ficam acima dos 12 ou 15 graus Celsius. Essas são as condições dos ecossistemas no alto das montanhas. Mesmo assim, durante essa época, as águas atraem salamandras para dar à luz. Essa espécie anfíbia é um caso excepcional na natureza. Ela pode se reproduzir através de ovoviparidade ou viviparidade. Nesse caso, cerca de 40 filhotes nascem num saco, na sua fase juvenil. Essa é de ovoviparidade.
O recém-nascido torna-se adulto através de uma metamorfose progressiva. As guelras desaparecerão gradualmente. A pele ficará mais espessa e ganhará cor. Finalmente, ele irá emergir da terra na primavera, uma criatura totalmente nova. Esses filhotes também nasceram no verão. Mas em contraste com os Pirineus, a água está por volta dos 30 graus Celsius. Essa é a Laguna del Fuente de Piedra, ou a Lagoa da Fonte de Pedra, entre Málaga e Córdoba. É um dos lugares mais bonitos da Andaluzia e também dos mais quentes. É um paraíso para os flamingos. Esse é o pássaro que emprestou seu nome espanhol, flamenco, ao estilo de música e dança da região. Ele bate os pés quando come, dança quando corteja e quando anda, sua elegância é sem dúvida puro flamenco. No verão, quando o nível de água em Fuente de la Piedra é alto o suficiente, a lagoa abriga quase 100% dos flamingos da Espanha e de Portugal. Há cerca de 25 mil pares reproduzindo, cuidando de uns 10 mil filhotes. Para cuidar dos filhotes ainda recobertos de penugem, vários adultos se revezam, cuidando do berçário, onde a prole fica toda junta. Desta forma, outros adultos podem sair para comer e ter mais tempo para si mesmos. Isso é vital. A dieta do flamingo consiste principalmente de pequenos crustáceos. E a fim de comer o suficiente, os pássaros devem passar a maior parte do seu dia filtrando água com seus bicos. Eles não conseguiriam proteger e cuidar dos filhotes se não houvesse um grupo de babás. Quando a mãe ou o pai retorna com seu papo cheio, eles dão aos filhotes um mingau especial, que irá ajudá-los a crescer rapidamente. O tom cinzento da sua plumagem imatura levará 2 anos para adquirir tons de rosa e vermelho. Ele deve comer os pequenos crustáceos por conta própria, para assumir a cor avermelhada. Uma nova geração nascerá do cinza. Para muitos é uma surpresa saber que existem aranhas viúvas negras por toda a Península Ibérica, da Galícia até Almeria. Há diferentes espécies dessa aranha em todos os continentes, exceto a Antártida. E todas são muito venenosas. Em determinadas circunstâncias, podem até matar animais de grande porte. Seu mais famoso truque, no entanto, é o hábito de comer pretendentes quando não são tratadas adequadamente ao se aproximar.
Os machos têm que entrar na teia da fêmea. A tática do macho nessa espécie, Latrodectus tredecingutatus, é cortar e devorar parte da seda da fêmea para construir seus próprios caminhos. A ideia é tornar mais fácil a fuga, se ela não quiser nada com ele. E caso ela o persiga, não reconhecerá sua própria casa. Agora, ele acredita que pode fazer a tentativa. Mas cometeu um equívoco. Algumas formações geológicas também parecem equívocos. Uma grande parte da Terra é composta de rochas esculpidas pela água ao longo do tempo. É por isso que existem muitas cavernas escondidas nas colinas da Ibéria. Algumas, como Altamira, Tito Bustilho ou Atapuerca, foram usadas por seres humanos por dezenas de milhares de anos. Outras têm aberturas tão difíceis de alcançar que só podem ser acessadas voando. Predadores não conseguem acessar essas cavernas, que têm sido usadas por milhões de anos por colônias de morcegos. Aqui, pelo menos, várias espécies vivem juntas, incluindo o morcego orelhudo, morcego de ferradura e o morcego focinho de porco. De todos os mamíferos, os morcegos são o grupo com a maior variedade de espécies. Seu sucesso evolutivo tem sido espantoso. No entanto, em muitas partes do mundo, eles estão desaparecendo. Seu papel como predadores de insetos é fundamental para qualquer ecossistema. Na Espanha e em Portugal, esses santuários de cavernas, onde centenas de milhares de espécimes se agrupam, são cada vez mais raros. Essa caverna pode ser um lugar único que nos dá uma falsa ideia de seus números. Agora é época que os morcegos se reúnem. O verão é a época de reprodução e o calor é quase imperceptível aqui. Mas lá fora há mais insetos do que nunca. Por isso, tantos filhotes podem ser nutridos. Em agosto, filhotes se agrupam em berçários esperando cada um por suas mães. Apesar das semelhanças e o número de morcegos e o aparente caos, cada mãe reconhece e alimenta exclusivamente sua própria cria. Essas outras formações geológicas em que é quase impossível caminhar abrigam uma outra espécie, o Ibex ibérico. Subespécies diferentes vivem em Sierra Nevada, ao sul,
até Sierras Cazorla, em Segura. Há outra subespécie no leste da Espanha e havia mais 2 subespécies extintas que habitavam Portugal e os Pirineus, o limite norte de distribuição geográfica do ibex ibérico e que deu nome à espécie, Capra pirenaica. O ibex ibérico é uma das 9 espécies de ibex que existem no planeta, do Himalaia até aqui. Em cada intervalo de montanha, o gênero ibex assumiu morfologias com traços específicos, chifres maiores ou mais longos ou curvos em formas diferentes, cores de marrom a cinza. Todas essas variedades lutam da mesma forma, dando cabeçadas. Os adultos só lutam durante a época de acasalamento, que é no outono e inverno. Mas os jovens sempre querem brincar e continuar em ação. Essa é a forma de eles se exercitarem, de ficar em forma e conhecer uns aos outros para quando as coisas ficarem sérias. Também nas montanhas, até uma altitude de cerca de 1.700 metros, reside algumas das mais raras e mais belas borboletas da Espanha. A Actia isabelli. Elas existem em pequenos grupos na França, mas a maior população se encontra nos Pirineus. Acima de tudo, nos Pirineus Orientais, na Catalunha. A chuva na Espanha pode cair principalmente nas planícies. Mas esta é a parte alta, perto de Sevilha. E aqui chove muito pouco. Os ovos da tartaruga espanhola da lagoa ficaram incubando 2 meses debaixo da terra e estão prontos. Cinco filhotes estão prontos para literalmente romper as cascas e nascer. O processo levará alguns dias. Não é fácil rasgar o revestimento que lembra pergaminho, que recobre a casca. A casca foi feita para manter os embriões hidratados enquanto eles se alimentam da gema. Quando chega o momento, cada tartaruga desenvolve um pequeno, mas muito afiado dente na ponta do nariz. Com isso, elas empurram e cortam, enquanto suas próprias carapaças endurecem. É um processo lento e muito delicado, mas não é o fim de seu confinamento. Elas estão apenas a alguns centímetros da superfície, mas o solo está duro como rocha devido ao calor e seca. As pequenas tartarugas não podem emergir ainda. Seus membros não têm a força necessária. Mas elas são pacientes. Elas sabem esperar pelo outono quando chove na superfície. Mas o solo está duro como rocha, devido ao calor e seca. As pequenas tartarugas não podem emergir ainda. No meio do dia, a vida parece ter desaparecido. Apesar de não parecer, os animais estão simplesmente dormindo. Tirar uma soneca aqui no verão é quase obrigatório. Predadores escondidos do sol e suas presas esperam por menos luz e mais possibilidades. Martas, martins, doninhas e furões preferem caçar ao anoitecer e ao amanhecer.
Esse furão conhece perfeitamente todos os buracos debaixo de cada pedra e debaixo de cada galho, nos 2 quilômetros quadrados em torno do seu covil. Ele os visita a cada um à procura de uma cobra, ou um inseto, ou um roedor. Mustelídeos ajudam para garantir que os roedores não se tornem uma infestação, que deixaria a zona rural em desequilíbrio. Predadores têm muitas oportunidades no verão. Nasceram muitos filhotes inexperientes na primavera e a natureza gera mais indivíduos do que o necessário para que somente os mais fortes sobrevivam. O lobo garante que a espécie da qual se alimenta permanecerá geneticamente forte. Dessa forma, a natureza fica em ordem. Aqui estamos, testemunhando um novo amanhecer para o lobo ibérico. Os lobos foram levados à beira da extinção pelos seres humanos. As espécies desapareceram de grande parte da Espanha e Portugal. Mas a preservação ambiental e o trabalho de proteção feito em ambos os países parece ter dado frutos. Assim como o lince ibérico, muitas pessoas vêm ver os lobos. Nós precisamos manter e cuidar deles, sem que os fazendeiros paguem o preço por viver perto de um superpredador. As coisas nunca são fáceis na natureza. E o calor deixa as coisas mais complicadas. Alguns anfíbios, como o sapo comum, são obrigados a hibernar. O sapo deve evitar os raios de sol e o ressecamento que pode destruir a sua pele. Escondido na lama fresca sob a superfície, ele pode esperar com segurança a água voltar. A água desapareceu em muitos lugares. Mesmo nos pântanos de Doñana e Daimiel, o solo resseca e racha. A lama também rachou no deserto de Monegros. A temperatura que cai para menos 10 ou menos 12 graus Celsius agora ultrapassa os 40 graus à sombra. E pouquíssimas criaturas se expõem ao sol.
O ar está tão seco quanto o solo, que é literalmente abrasador. Mas no deserto em Aragão, muitas espécies adoram o calor. Essas moscas vermelhas gigantes adoram o calor e se reproduzem sob o sol de verão. Elas ficam paradas e assim não há risco de desidratação. A essas temperaturas, até as cotovias e os chascos do monte ficam escondidos. Talvez por isso os gafanhotos também decidiram que essa é uma boa hora para acasalar. Essas terras duras e secas são parte de um dos maiores desertos na Europa. O Bardenas Reales em Navarra é outro grande deserto. Sua beleza diferente e única é devido a uma geologia de calcário tão impressionante quanto a biodiversidade que lá vive. Nesses habitats muito especiais, há vários artrópodes com adaptações, como a centopeia. É um lugar onde artrópodes se reúnem, assim como existem lugares secretos onde eles podem encontrar água. Acima de tudo, existem estranhas criaturas endêmicas que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar. Bardenas também é o terreno ideal para encontrar cobras. Essa é a inofensiva cobra da escada. Na Ibéria, nenhuma cobra é realmente perigosa, se excluirmos a cada vez mais rara víbora. As pupilas da víbora são verticais. Enquanto todas as outras cobras da península têm pupilas redondas, tornando a víbora inconfundível. Além disso, é a única serpente aqui que não põe ovos. Víboras costumam nascer à noite durante todo o fim do verão. A mãe se oculta durante essa difícil passagem, quase sem ser vista, e dá à luz a 5 ou 6 filhotes. Normalmente, eles emergem envelopados em uma bolsa amniótica, que rompe alguns minutos depois, perfeitamente capazes de se defender e usar seu veneno para caçar. Por isso, a mãe os abandona quase que imediatamente. Caçar não é fácil para qualquer animal. Vítimas e predadores estão imersos numa competição igual, onde o vencedor é aquele que é visto o mínimo e é capaz de ver em primeiro lugar tanto sua presa quanto a criatura a caçá-lo. É um duelo de camuflagem. Na competição de hoje, o camaleão perdeu. Ele é um mestre, mas o louva-a-Deus o viu primeiro. E permanecendo parado, sumiu da vista do camaleão, tornando-se mais um galho.
As noites estão ficando consideravelmente mais longas e cada vez mais frias. A temperatura na madrugada caiu, especialmente nas altas planícies da península. O verão é árduo, tórrido e difícil para muitos, mas é curto. O sol perdeu muito de sua força. Essas são as imensas florestas de carvalho de Soria. Talvez a mais escassamente povoada e selvagem da região da Península Ibérica. A iminente mudança de estação ativou o sangue desse bichinho, o besouro com chifres. Machos e fêmeas procuram um ao outro perto do final do verão para se reproduzir. No início, apenas os machos aparecem, demonstrando claramente a sua bravura. Cada território é defendido ferozmente pelos besouros mais fortes e mais agressivos. Eles vão conseguir as fêmeas. Hoje é a última tarde de verão, quando os besouros voadores tentam deixar de ser uma espécie em extinção. É manhã do dia 21 de setembro. Outono. O calor vai se tornar coisa do passado e vai chover. As árvores em breve perderão suas folhas e no chão surgirão os cogumelos. É tempo de partida para alguns, mas para outros é tempo de retornar. A maioria dos filhotes se tornaram adultos e muitos pais vão começar o ciclo novamente. O tempo que a natureza deu a répteis, anfíbios e invertebrados se esgotou. E aqueles que não puderem hibernar morrerão com as primeiras geadas. O resto vai ter que comer tudo o que puder para chegar ao frio com as reservas necessárias.